Meu nome é Thiago, técnico de refrigeração há 2 anos, passando para vocês algumas etapas de instalação de ar-condicionado. Primeira etapa é a dimensionamento. A gente vai até a casa do cliente para dimensionar o local e a máquina mais adequada para o cliente. A máquina que a gente vai estar falando primeiro é a máquina split raio-alto, tá? Posicionando para o cliente o dimensionamento, qual que é a máquina, BTUs que a máquina precisa para o local. Vamos supor, na sala o BTU certo para o cliente, no quarto e também nos outros locais. A máquina, a gente tira para o cliente o que? A voltagem para o cliente que a gente precisa é o cliente ver se vai ter forro no local, espessura, altura da máquina e a drenagem para não ter nenhum problema futuro. Tá? O dreno do cliente é sempre na decaída. Tá? A gente tem que fazer o dreno para o cliente, fazer uma parte certa de drenagem, tá? Sempre na caída, para não ter retorno. Tá? E a tubulação de cobre, a gente passa para o cliente, se vai vir pelo forro, ou pelo chão, ou mesmo cortar a parede para fazer tudo embutido. Tá? Essa fase de corte em parede, tubulação embutida, é toda a carga do cliente. Tá? Tubulação, alvenaria, para tubulação, drenagem e elétrica, é toda a carga do cliente. Tá? A segunda fase é a gente alinhar com o cliente as passagens das tubulações de cobre, se vai vir pelo forro, pelo teto ou mesmo pelo chão. Tá? A única coisa que a gente tem que deixar bem claro, tubulação vindo pelo chão é sempre bom usar conduíte, tá? Para passagem do fio. Futuramente, se der algum problema no fio, a gente consegue até mesmo trocar o fio pelo conduíte. Tá? E a terceira fase, depois que o cliente fez os acabamentos das tubulações, fez acabamento de dreno, deixou tudo pronto, drenagem elétrica e alvenaria, a gente vem com acoplamento, só acoplando as máquinas, tanto a máquina interna quanto a máquina externa. E deixar bem claro também, se for máquina quente-fria, o dreno da área externa tem que posicionar para o cliente que a máquina no quente ela faz água na parte externa. Tá? E é isso, explicar para vocês tudo certinho para não ter problema futuro. Estamos passando aqui para vocês agora a instalação do split raio-alto. O split raio-alto a gente tem que posicionar para o cliente o seguinte: a máquina interna ela não pode ficar colada no teto, ela tem que ter no mínimo 15 a 20 centímetros do forro ou do teto, tá? Para ela ter a troca de calor da evaporadora. Tá? E posicionar para o cliente também, antes da instalação, o ponto elétrico. Se for uma máquina individual split, de 9 a 12 mil BTUs, a alimentação dessas máquinas são todas na área interna e não na área externa. Tem alguns fabricantes que já estão colocando na área externa. Tá? Então é posicionar para o cliente bem a altura para troca de calor e não colocar a máquina no local confinado, dentro de armário, dentro de qualquer outro local que não seja próprio para a máquina. E a área externa, a condensadora, não pode estar também em local confinado, dentro de forro, direcionado o ventilador para a parede, porque isso aí no futuro vai dar problema na máquina, em troca de compressor, queima de placa, tudo isso. Tá? Então é posicionar para o cliente a instalação certinha para o cliente não ter problema futuro. A instalação do piso-teto é voltada para 2 posicionamentos da máquina. Pode ser tanto no teto quanto no piso. A instalação no piso, a gente tem que estar ciente em relação a uma coisa muito importante, que é a drenagem. Tá? Essa drenagem, o dreno, mesmo que a máquina esteja no piso, ela tem que ter uma caída para não dar retorno ou até mesmo dar problema com a máquina no chão. Tá? É uma instalação que não precisa de suporte, a máquina já vem diretamente no chão. Tá? Essa máquina piso-teto instalada, a parte interna no chão, não tem algum problema. E a gente tem a outra opção de colocar essa máquina no teto, tanto com suporte para a evaporadora, ou até mesmo a máquina descendo no vergalhão, no forro. Tá? O pessoal coloca muito essa máquina piso-teto, com o vergalhão descendo no forro ela fica embutida. Tá? Então é isso, posicionar para o cliente a drenagem tanto no chão quanto no teto. Essas máquinas, a alimentação 220 é toda na área externa. Tá? Não tem nenhuma máquina alimentada na evaporadora. Tá? Isso só passar para vocês para deixar bem claro. Passando para vocês aqui agora a instalação da máquina K7. Tá? Máquina K7, as capacidades dela vai de 18 mil BTUs até 48 mil BTUs. Tá?
a capacidade dela. Máquina cassete ela é voltada para um design mais avançado, tá? Ela fica embutida em forros, tá? E até mesmo em caixa de gesso, que a maioria dos clientes fazem para ficar embutida, tá? Essa máquina cassete, o cliente tem que ter ciência no seguinte: ela tem tem máquinas de 2 saídas até mesmo de 4 saídas para o ar, tá? Voltada a um ambiente. Ela pode dimensionar até 4 partes do ambiente, tá? Essa máquina cassete, é bom entender o seguinte: numa instalação de ar-condicionado, para esse modelo, a gente tem que só alinhar com o cliente a caída do dreno, tá? A máquina, ela tem até de 40 centímetros, ela manda o dreno para cima, tá? Essa máquina ela tem uma bomba de dreno dentro dela que manda para cima a drenagem. Então é só a gente ter ciência do seguinte: fazer uma caída certa para a drenagem e uma instalação correta, mesmo se for no suporte em cima da parede ou mesmo no vergalhão descendo para essa máquina ficar embutida. A área externa é simples, tá? A área externa é a mesma de qualquer outro aparelho. A única coisa que a gente tem que ter ciência é que todo split cassete, ele o 220 é voltado para a área externa, tá ok?